Olá, navegantes e tripulantes da Arca. Pois é, banhados pela luz desse sol maravilhoso que vai se pondo no final da tarde desse dia 26 de setembro de 2025, nós seguimos aqui com a nossa vigília da Arca. Toda sexta-feira nós fazemos então a partir do primeiro minuto dela, né, e até a meia-noite da sexta-feira, nós fazemos a nossa vigília, 24 horas de jejum, oração e vigília no geral, né? Os principais assuntos envolvendo a nossa comunidade, envolvendo os nossos seguidores. Muitos pedem orações e nós temos para isso o nosso caderninho verde, onde nós registramos o nome, a intenção, se é um problema de saúde, se é alguma causa na justiça, e muito mais do que lançar um nome lá no caderno e orar por essa pessoa naquele momento, nós seguimos acompanhando. Nós vamos aí ao lado dessa pessoa, fazendo esse acompanhamento para saber toda a evolução daquele quadro de saúde, daquele processo na justiça, e procuramos estar realmente presente, de mãos dadas na vida dessas pessoas. E é por isso que eu não coloco um robô do WhatsApp para fazer atendimento do site da Arca. Veja bem, a doença não foi revogada, a morte não foi revogada e ninguém está livre de problemas, tá? Mas as pessoas se apegam a Deus nesse horário, nesse momento, porque elas buscam um milagre. E milagre não é produzido em série. Você não pode esperar que você vai fazer que nem naquele filme O Todo-Poderoso, onde o Jim Carrey lá, ele resolveu ocupar o lugar de Deus, né? Deus deu esse privilégio para ele. E aí ele recebia orações. Que ele fez? Ele colocou lá na caixa de entrada de e-mail dele um sim para todo mundo. E aí o cara que pediu para ganhar na loteria, que acontece muito com a gente aqui, hoje mesmo tem bolão, né? Propaganda milionária, último jogo de setembro, e a campanha pelo nosso estúdio móvel com os jogos da Lotomania hoje tem segunda ainda. E o sim para todos lá no filme Todo Poderoso resultou no quê? Todo mundo ganhou na loteria, o prêmio foi menor do que o valor pago na aposta. Aí o povo tacou fogo. Fizeram que nem no Nepal. Queimaram tudo lá, protesto em todas as cidades, porque todo mundo pagou R$3 para jogar na Lotomania e ganhou 10 centavos, porque a população inteira foi contemplada. Gente, eu não vou fazer isso aqui, eu sou um cranker, eu tenho ódio de tecnologia. Vocês viram o último vídeo que eu compartilhei aí, mostrando um processador comparado com o fio de cabelo e o próprio cara falando, isso aí é coisa de anjo caído. Ou seja, todos aqueles senhores de idade que falavam lá atrás, né, que computador era coisa do diabo, eles estão errados, estão errados. O computador hoje, com a inteligência artificial, ele é o diabo. Demos corpo ao demônio para ele ser onipotente, onipresente e onisciente. Então vocês não acham que eu vou deixar de estar presente na vida de vocês presencialmente, né? Eu já falei que nós navegamos aqui em 3 dimensões. Vocês estão me olhando aqui na dimensão virtual, mas se no mundo real alguém precisar de mim numa CTI, precisar de mim num presídio, precisar de mim na empresa dele para dar um conselho, olhar um processo, orar, enfim, fazer companhia durante um período ali, é isso que nós fazemos. E eu sou um só. Então, não tem como eu botar um robô do WhatsApp para fazer o atendimento sim para todos, tô orando por você, comprar algoritmos numa fazenda do leste europeu para dizer que eu tenho seguidor. Gente, pelo amor de Deus, vamos entender a proposta. Faz 20 anos que eu estou martelando esse ferro duro. Que eu falei agora pro Luizinho do Carvão Ararense, eu tô acendendo uma churrasqueira com carvão molhado, gente, debaixo de chuva e sem fósforo. Vamos acordar, vamos acordar. Vou dar uma pausa aqui por causa da ambulância. E retomando então, agora com o pôr do sol de fundo, né? Dá uma amenizada nessa minha cara feia, mas é essa que eu tenho. E comentando com vocês o seguinte, já que passou a ambulância, né? O dia hoje teve essa notícia bombástica aí. 800 oficiais generais dos Estados Unidos foram convocados para estar presencialmente no Pentágono hoje de manhã, numa reunião com o secretário de Defesa. Gente, isso não aconteceu
na história dos Estados Unidos, nem quando Pearl Harbor foi atacada lá em 7 de dezembro de 1941. E eu vi alguns vídeos de especialistas em geopolítica e defesa. A preocupação é que não seja algo relativo à Venezuela, que pode explodir a invasão da Venezuela esse final de semana. Já está até passando do ponto, já levantou fervura faz tempo. Os marines já desembarcaram em exercícios 1 ou 2 vezes. A concentração de ativos ali no Caribe é enorme. Nós tivemos lançamento de 4 mísseis nucleares em teste pelo submarino nuclear que está lá. Então já levantou fervura, já está quase que passando do ponto para desencadear isso aí. Lembrando que fuzileiro naval não é marinheiro. O cara desse, quando embarca no navio, ele está equipado, prontinho para desembarcar e matar e cumprir a função dele. Ele não é marinheiro. Ele não foi feito para ficar embarcado no navio. Ele enjoa, passa mal, e se ele fosse debilitando, ele perde a proficiência em combate. Quando ele pisar na areia, ele é um bosta. Ele não serve para mais nada, a não ser vomitar e agonizar. Ele precisa estar bem, por isso que fizeram o desembarque simulado. Mas agora é o seguinte, ou vai ou racha. Então o desembarque da Venezuela, ou como eu acredito, lá em Essequibo, com menos risco de sofrerem baixas, né? Pode acontecer de hoje para amanhã. Mas a preocupação é a seguinte: pela dimensão desse chamado aos oficiais generais, pode ser um problema que atinja a Europa. Nós tivemos nessa madrugada aí uma resposta do Trump, ou do Putin ao Trump, que chamou ele de tigre de papel. Vocês estão lembrados daquele voo cinematográfico, daquele voo teatral que foi feito em cima da cabeça do Putin, lá no Alasca, por ocasião da reunião de cúpula? Pois é, esse voo de hoje não foi teatral, não foi cinematográfico, foi uma provocação. O Putin despachou bombardeiros com capacidade de ataque nuclear, escoltado pelos melhores caças que ele tem, para cima do Alasca. Esses aviões invadiram a zona de identificação no espaço aéreo e foram interceptados. Ou seja, foi um ato de guerra no momento onde o mundo está em tensão. Eu já falei para vocês que nós nunca testemunhamos na história da humanidade, que segundo os judeus já tem 5.876 anos, acabamos de sair do ano novo judeu, do Rosh Hashanah, de 22 a 24 de setembro, e segundo a gente testemunhou nos últimos 5.000 anos de história, nunca teve um império, nunca teve uma nação nuclear que caiu. Império nuclear não cai. Como é que você vai esperar desarmar todos os efetivos que uma potência militar espalha ao redor do planeta? Não tem como. E ninguém vai se entregar. Então o que nós temos? Já falei no outro vídeo. China, Rússia e Estados Unidos em graves problemas econômicos, com graves problemas políticos e desafios militares para enfrentar. E a solução para esse povo é uma só, é guerra. Vou dar uma pausa aqui de novo. Então é isso. Nós não devemos nos preocupar, nós devemos nos alegrar, porque tudo isso está previsto em Apocalipse. Jesus Cristo está voltando, como prometeu e disse que voltaria, tá? Você acreditando nisso não foi você que criou o universo. Vai primeiro aprender a fazer sua higiene pessoal direito e não deixar marquinha de freada na sua cueca, na sua tanguinha, antes de você querer aí questionar Jesus Cristo e o Criador do universo, tá? Porque você não sabe limpar a bunda. Você não tem lugar de fala para questionar essas coisas. Agora, por falar em limpar a bunda, não vai esperar sair no plantão do Jornal Nacional que a Rússia foi atacada pela OTAN ou vice-versa, para você ir ali na frente, no atacadão, buscar papel higiênico. Senão você vai ver o que é guerra ali na fila do caixa. Nós já vimos isso na pandemia. As pessoas se matando de soco dentro do supermercado por causa de um rolo de papel higiênico. Tá tudo bem na despensa da sua casa? Eu já falei de manhã pro meu grupo, tô falando nesse vídeo. Se abasteça de lata de sardinha, atum, batatas, arroz, feijão, óleo, o básico. Papel higiênico, se abasteça. Porque
A primeira coisa que vai acontecer depois de um plantão de Jornal Nacional falando que o mundo está em guerra é o apagão da internet. Eles vão desligar a internet. E aí como é que você fica? Eu já perguntei isso em outras ocasiões. Como é que você fica um dia, 2, 3 dias, uma semana sem poder usar o seu cartão bancário, o seu cartão de crédito, as redes sociais? Não precisa isso atingir essas pessoas que são dependentes de tecnologia. Elas pulam do viaduto já no primeiro dia sem acessar a internet. Ninguém tem mais a capacidade de sentar aqui por horas e ficar contemplando o pôr do sol. Ficar de madrugada em jejum, oração, olhando para as estrelas. Então é isso, gente. Nós seguimos até meia-noite, feito todos esses alertas aí, e esperamos que tudo corra dentro de uma certa paz e normalidade no final de semana, e nos vemos aqui no canal da Arca no YouTube no próximo vídeo. Segue o baile.